Muitos pedidos de reajuste de salário dos ministros de Estado foram feitos, e Dom Pedro II sempre colocava embaixo na pilha e nunca assinava. E então de repente veio um pedido de aumento dos professores, que ele assinou na hora. Aí na reunião seguinte, o primeiro-ministro olha para Dom Pedro e diz: Majestade, nós estamos aqui com justas razões pedindo um reajuste do salário e o senhor até hoje não assinou, mas quando veio o reajuste dos professores o senhor imediatamente assinou. Por que você procedeu dessa maneira? E Dom Pedro diz: olha, é muito simples, porque no futuro, quando eu precisar de bons ministros, eu vou ter gente bem preparada para servir o Brasil. Seu pai Dom Pedro I abdicou do trono brasileiro e voltou para Portugal a fim de vencer seu irmão Dom Miguel e recuperar o trono português para sua filha, Maria da Glória. Por esse motivo, deixou no Brasil seu filho, Pedro de Alcântara, João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano Francisco Xavier de Paula, Leocádio Miguel Gabriel Rafael Gonzaga. Com apenas 5 anos de idade, o jovem Pedro foi criado com grande zelo e sua educação recebeu bastante atenção. Mas como ele não poderia governar por ser menor de idade, iniciou-se o período regencial no Brasil. O período regencial foi um momento de grande instabilidade no Brasil. As disputas políticas entre liberais e conservadores foram um grande problema. Essa disputa fez com que os liberais levassem para o Senado a proposta de antecipar a maioridade de Pedro de Alcântara para que ele pudesse ser coroado imperador. Acreditavam também que seria fácil manipular o jovem imperador e assim reconquistar o espaço no governo que haviam perdido. Em 23 de julho de 1840, aos 14 anos, sua maioridade foi antecipada. Esse evento ficou conhecido como o Golpe da Maioridade. Sua coroação aconteceu no dia 18 de julho de 1841, ocasião em que recebeu o título oficial de Dom Pedro II. Assim que Dom Pedro II se tornou imperador do Brasil, seu matrimônio passou a ser questão de Estado. Apesar da timidez dele em tratar do assunto, emissários do país logo foram ao continente europeu à procura de uma princesa para casar-se com o imperador. E arranjaram-lhe o casamento com a princesa, Teresa Cristina Maria. Um retrato dela foi enviado e ele aprovou a união. A imperatriz chegou ao país em 3 de setembro do mesmo ano. Dom Pedro e Dona Teresa tiveram 4 filhos: Afonso, Isabel, Leopoldina e Pedro. Dom Pedro II viajou para diversas partes do país e do mundo com o intuito de conhecer as diversas inovações tecnológicas e trazê-las para o Brasil. Nesse período, deixou sua filha Isabel como regente do país. O Brasil também foi vitorioso em vários conflitos sob seu império. Mas foi o exército que ganhou grande prestígio com vitórias nas guerras, e muitos representantes do exército desejaram uma participação mais efetiva na política. A Igreja Católica era oficial do Império. E o Papa Pio IX proibiu o casamento de católicos e maçons. Dom Pedro II não concordou. Mas não esperava que enfrentaria a oposição do bispo de Olinda, Dom Vital. Ele se recusou a fazer um casamento e, ao desobedecer às ordens do imperador, Dom Vital foi preso. Por esta razão, os fiéis começaram a se voltar contra o imperador. Agricultores insatisfeitos com a abolição da escravatura promovida pela princesa Isabel durante seu governo, também apoiaram a queda de Dom Pedro II. As cartas que Pedro II escreveu neste período revelam um homem cansado do mundo. Seus 2 filhos homens morreram na infância. A falta de um herdeiro que pudesse prover uma nova direção para a nação também diminuiu as perspectivas para a continuação da monarquia brasileira. O imperador amava sua filha Isabel, mas a ideia de uma sucessora feminina não seria aceita. Ele enxergava a morte de seus 2 filhos homens como um sinal de que o império estava destinado a ser suplantado. Ele permanecia fiel às suas obrigações como chefe de Estado e era meticuloso em seu cumprimento, apesar de frequentemente sem entusiasmo. Faltou atitude em defesa do sistema imperial quando ele começou a ser questionado. Apesar de tudo, foi dele a principal, e talvez única, responsabilidade pela queda da monarquia no Brasil. Uma tentativa de assassinato ao imperador ocorreu na noite de 15 de julho de 1889.
Quando já estava em sua carruagem, ouviu-se um grito: "Viva a República!" E em seguida um jovem sacou uma arma e atirou na sua direção. A bala não atingiu o imperador e o responsável foi preso. Também surgiu uma conspiração, que contou com o envolvimento de civis e militares. A monarquia foi abolida por um golpe de Estado e a República do Brasil foi proclamada. Dom Pedro II não permitiu nenhuma medida contra sua remoção e não apoiou qualquer tentativa de restauração da monarquia. Quando soube da notícia de sua deposição, simplesmente comentou: "Se assim é, então será a minha aposentadoria. Trabalhei demais e estou cansado. Agora vou descansar." Dom Pedro II também escreveu: "À vista da representação escrita que me foi entregue hoje, às 3 horas da tarde, resolvo, cedendo ao império das circunstâncias, partir com toda a minha família para a Europa amanhã, deixando a pátria, de nós estremecida, a qual me esforcei por dar constantes testemunhos de empenhado amor e dedicação durante quase meio século em que desempenhei o cargo de chefe de Estado. Ausentando-me, pois, eu com todas as pessoas da minha família, conservarei do Brasil a mais saudosa lembrança, fazendo ardentes votos por sua grandeza e prosperidade."